Ele, Jonas Maia, muito bom dia para você, meu querido. Bom, quando a gente fala aqui de Polícia Federal e de operação da Polícia Federal, nada melhor do que você para trazer aqui direto das suas fontes todas as informações apuradas de momento. Ele, Jonas, notícia que com certeza, né, vai movimentar bastante hoje aqui nos mercados, toma muita gente de surpresa. Eu quero entender como que ocorreu essa operação. Daniel Vocaro foi encontrado de imediato. Todos os mandados de prisão já foram executados. O que temos de atualização nesse momento, querido? Muito bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação. Oi, Débora, muito obrigado. Ótimo dia para você, quem acompanha a gente. Eu não entendo de economia muito bem como você, que é especialista, mas entendo de investigação e de Polícia Federal. Essa operação que estamos acompanhando e trazendo aqui de Breaking News está em andamento ainda. Esses mandados de prisão nem todos foram cumpridos. São 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. E as informações vêm chegando a todo momento em relação a essa operação que investiga emissão de títulos de crédito falso por instituições financeiras. Um esquema, segundo a Polícia Federal, envolvendo o sistema financeiro nacional como alvo, como vítima. E o dono, o presidente do Banco Master, foi preso, informação confirmada, que é o Daniel Vocaro, em São Paulo. A operação é autorizada e determinada pela Justiça Federal aqui de Brasília. É inclusive uma investigação da Polícia Federal aqui em Brasília, a DICOL. O que é isso? É a Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, que dentro dessa diretoria tem uma divisão que é Divisão de Crimes Financeiros, que investiga essas movimentações. E como que a PF chegou até esse ponto de prisão preventiva contra o presidente desse banco, o Banco Master, com documentação sendo analisada e também transações financeiras. A PF começou a analisar, fez uma investigação a fundo em todos os números, em todos os documentos que já foram levantados por essa divisão dentro da Polícia Federal e pediu, então, essa prisão para a Justiça Federal de Brasília, que foi concedida. Essa prisão, então, já foi confirmada, já foi cumprido esse mandado de prisão, mas a operação ainda não acabou, vai ser uma operação muito longa, porque ainda há 25 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos aqui em Brasília, inclusive também em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, na Bahia e também em Minas Gerais. E aí tem um ponto que a PF diz pra gente também, que essas investigações começaram no ano passado já, no início de 2024, quando houve a requisição do Ministério Público Federal para investigar essa possível fabricação de carteiras de crédito insubsequentes por uma instituição financeira, que é o Banco Master. E aí diz também o seguinte: esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada. E a PF que está dizendo nessa investigação, nessa operação em andamento, aqui estamos em Breaking News, que há crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros. E a organização criminosa aí é o mais alto se for pensar em uma possível futura pena para os investigados, que é, no caso, o Daniel Vocaro, presidente do Banco Master, que a gente acompanha aí na imagem que aparece para a gente. Ele foi preso pela PF em São Paulo, ele já estava sendo monitorado, porque é inclusive de praxe que a PF, quando tem um mandado de prisão a ser cumprido, passa a monitorar um alvo para evitar possível fuga. Então ele já estava sendo monitorado desde ontem. A PF, então, o prendeu preventivamente. A prisão preventiva é aquela que não tem prazo para acabar. Ele responde preso a esse processo, a essa investigação, até que consiga ou não um habeas corpus aí por meio da sua defesa. E claro, estamos falando da prisão dele e também estamos tentando um outro lado, a defesa dele, para responder, para se manifestar em relação a essa investigação da Polícia Federal que diz gestão fraudulenta, organização criminosa e também sobre a prisão dele preventiva na manhã desta terça-feira. A gente está a todo momento levantando novas informações dessa operação chamada de Compliance Zero, que é para combater a emissão de títulos de crédito falso por uma instituição financeira que integra o sistema financeiro nacional. Operação ainda em andamento com prisões preventivas, prisões temporárias e 25 mandados de busca e apreensão em 4 estados e aqui no Distrito Federal. Débora.
Vamos só tentar explicar aqui também, Elijonas, acho que é algo importante também da gente lembrar o que acontece a partir de agora, né? Relembrar, a gente sempre, obviamente, tem, né, quando tem essas operações vindo, né, uma prisão temporária decretada, mas é importante a gente lembrar para quem está agora acompanhando a nossa programação. No caso do Daniel Vorcaro, a gente tem a prisão preventiva agora sendo decretada, não há um tempo, né, para essa prisão. E o que acontece a partir de agora? A gente precisa esperar a defesa se manifestar, Ministério Público, qual que é o rito agora desse momento, né? E uma prisão temporária é decretada quando a Polícia Federal vê a necessidade de quê exatamente? Há possibilidade de interferência, evitar a possibilidade de interferência em investigações ou de qualquer outra coisa que aconteça que põe em risco a operação, quando que é decretado esse tipo de prisão e o que a gente tem que esperar a partir desse momento? Quais são os ritos normais a partir desse momento, Elijonas? Débora, esse é um ótimo ponto. Os investigadores da Polícia Federal sempre dizem que eles não gostam de prender muita gente antes de finalizar o inquérito, finalizar a investigação. Mas quando há necessidade de prender, o delegado do caso faz esse pedido à Justiça com elementos, o Ministério Público tem que se manifestar contra ou a favor também e a Justiça decreta a prisão em 3 pontos específicos. Quando há tentativa ou risco iminente de fuga, quando há um embaraço na investigação ou terceiro e último ponto para uma prisão é quando a pessoa que é investigada tenta ameaçar ou atrapalhar alguma testemunha no caso. Nesse caso específico, ainda não há o motivo da prisão, porque o caso ainda está sob sigilo. Mas esses são os 3 pontos em que uma autoridade policial, no caso o delegado, pede a prisão preventiva de uma pessoa e a Justiça decreta. A gente sabe que, nesse caso, o Daniel Vorcaro estava sendo monitorado para evitar uma possível fuga e foi preso com determinação da Justiça Federal aqui de Brasília. E essa prisão preventiva, eu vou explicar a diferença da prisão preventiva para a temporária. A temporária geralmente tem 5, 7 ou até 30 dias, também depende do risco, do entendimento da Justiça Federal. Já a prisão preventiva não tem prazo para acabar. A pessoa fica presa após a prisão. Ela passa pelo IML e depois vai para a Superintendência da Polícia Federal, fica em uma cela, passa por uma audiência de custódia e ou não, pode ser que vá ou não pode ficar na cela da Polícia Federal ou vai para um presídio. A PF não tem o costume de abrigar presos preventivos em suas celas, não tem espaço para isso. Mas presos temporários, como é um curto período, 5, 7 ou de 30 dias, sim, no caso de prisão preventiva, passa-se por uma audiência de custódia e o investigado vai para um presídio. O Ministério Público também tem que se manifestar. E aí o último passo é a Polícia Federal, finalizando o inquérito, indicia ou não esse investigado e envia o caso para o Ministério Público se manifestar, se denuncia ou não e leva para a Justiça em o último ponto de todo o processo. Débora. Perfeito, ótimos pontos aqui, uma ótima explicação nesse momento. Elijonas Maia, qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui, eu fico aguardando e a gente vai seguindo por aqui em Breaking News, são 7h53. Obrigada, Elijonas.